O ato de subir na carruagem dourada da velha senhora, nesse ponto, é muito parecido com a entrada na gaiola dourada. Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante, mas na realidade a sua função é a de cativeiro. Ela prende de um jeito imperceptível de imediato, já que a princípio os dourados costumam ser ofuscantes. Imaginemos, portanto, que vamos descendo a estrada da nossa vida com nossos sapatos feitos por nós mesmas e somos acometidas por uma disposição de ânimo que nos diz algo como: talvez outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, menos energia e menos esforço. Então, além disso, né, eu queria fazer essa comparação aqui com a traição. Quantas vezes, né, nós mulheres nos prendemos nessa carruagem com a dependência emocional dos nossos maridos, achando que nós precisamos dele para sobreviver, né? Precisamos dele para ser feliz. Isso é uma carruagem dourada de algo que a gente cria dentro da nossa mente. Mas também um outro olhar de que quantas vezes em processo de dor nós acabamos apelando, né, para dicas, para coisas fáceis, tudo isso para fugir daquilo que nós chamamos de difícil, né? É como se a gente estivesse buscando atalhos o tempo todo para curar essa dor. Mulheres que compraram cursos de dicas, de frases prontas, né? Tudo isso acaba sendo uma grande armadilha, porque eu quero algo que é fácil, eu quero algo que me exige menos esforço. Então, é muito mais fácil eu ir para esse lugar do que realmente eu me prontificar a assumir parte da minha responsabilidade dentro dessa relação, de colocar minha bunda na cadeira, de estudar, de fazer a minha mudança para que depois o outro também possa fazer a mudança dele. E mais do que isso, que eu pudesse me posicionar o tempo todo agora de uma forma mais consciente, sem precisar ficar apontando o dedo, sem precisar falando que a culpa é dele, que o problema é dele, entre outras coisas, entende? Então, muitas vezes, o que a gente está vivendo hoje, tentando fazer isso sozinha, pode ser sim uma grande armadilha. Inclusive, é mais fácil, olha que loucura que a nossa mente faz, mas é mais fácil eu ficar lá fuçando o celular, é mais fácil eu ficar ligando toda hora, querendo ter o controle, do que fazer o contrário, de me tornar a melhor opção, a minha melhor opção, para depois me tornar a melhor opção do meu marido. E entender que num relacionamento nós não temos controle sobre o outro e que o amor é livre. Ele fica se ele quiser. Eu fico se eu quiser. Não é porque eu tô ligando, porque eu tô procurando mensagem, porque isso ou por aquilo. Ele precisa entender de que eu sou a melhor opção para ele. Então tudo vai ficando, né, dentro desse olhar, quando a gente tá fora dessa mulher braba, né, tá fora desse olhar selvagem, desperto, desvendado dessa mulher, eu acabo caindo nessas armadilhas de achar que ficar controlando rede social, telefone celular e ficar ligando para saber onde tá, com quem foi, ir atrás, isso não funciona. Não nos relacionamentos saudáveis, não mesmo. O processo é totalmente contrário. Se eu não me dou valor, se eu não me torno a minha melhor companhia, por que eu seria a melhor companhia do outro? Porque a gente vai entrar numa outra armadilha na página 259, que é a seguinte: como vemos na história, o fato de ser adotada pela velha senhora, em vez de dignificar o novo, permite que a atitude senescente destrua a inovação. Em vez de orientar sua protegida, a velha senhora tentará mumificá-la, torná-la múmia, né? A velha senhora nessa história não é sábia, mas se dedica sim à repetição de um único valor, sem experimentos nem renovação. Essa senhora vem representar para nós, na nossa vida atual, a sociedade, as crenças, os nossos valores, né? Os nossos principais valores da sociedade. Como, por exemplo, quem ama não trai. Isso é uma crença muito forte. Homem que trai é mau caráter, né? Que mais? Toda vez que existe a traição, é preciso perdão. Então, tudo isso são crenças que nós alimentamos, né, dentro e praticamos dentro do nosso dia a dia. Qual é a grande questão e qual é a grande armadilha? Isso
não me torna uma mulher livre, isso não me torna uma mulher mais criativa, isso não restaura o meu casamento. E muitas vezes nós damos ouvidos a essa senhora. Muitas vezes nós entramos nessa carruagem movidos por essa senhora. Então, quantas mulheres eu vejo aqui dentro da jornada, né, que antes de procurar ajuda, buscou falar com pai, com mãe, com amigas, com tias, até mesmo com instituições religiosas, né? E algumas delas, sem conhecimento, principalmente pais e amigos, né, sem ter um conhecimento profissional, acabavam dizendo, então larga, então separa, pega suas coisas e vai embora. E não sabe quais são as consequências disso, sem antes eu me tornar uma mulher maior que a dor da traição. E por que eu tô falando isso? Porque vai ter momentos, né, vão ter situações, relacionamentos, que já passaram muitos sinais amarelos, sinais neons até. E aqui já não existe mais a restauração, mas existe a sua própria restauração. E quando você se restaura, quando você se torna maior que a dor da traição, você leva a paz com você. Pode ser para dentro desse relacionamento que ainda chegue, que eu tenha conseguido com a jornada chegar a tempo de te ajudar nessa restauração, mas pode ser que você já passou todos os limites. Porque o tempo não ajuda, né, gente, quando o assunto é a restauração do nosso casamento. E a gente ficar tentando, sozinhos por tentativa e erro, só atrapalha, né? Só leva a gente pro buraco. Então, mesmo que você já tenha passado todos os limites, todos os sinais, né? Mesmo que você tenha ultrapassado todos, quando você se torna maior que a dor da traição, você leva a paz consigo, né? Inclusive com você e para as próximas relações que você ainda terá, tá? Então, por quê? Porque isso, gente, quando a gente fala se torna maior que a dor da traição, é um estado interno, não depende do outro. Não importa o que o outro faça, a paz está dentro de mim, a leveza está dentro de mim, a harmonia está dentro de mim. Quem aqui, depois que descobriu a traição, acabou perdendo essa paz? Acabou se perdendo desse lugar de centro, desse lugar de leveza, desse lugar de sutileza, desse lugar de criatividade, desse lugar de feminino. E nos mostra, né, nessa rispidez dessa senhora, o quanto a sociedade nos molda, né, a fazer o que aquilo é socialmente correto. Então, olha, todo mundo que é traída perdoa. Ou não, todo mundo que é traída manda embora, né? E aí a gente vai entrando nesse movimento de todo mundo. E eu não sou todo mundo. Eu posso escolher fazer um pouco diferente. Então eu não preciso ser presa nessa gaiola por essa senhora socialmente correta. Eu posso procurar um caminho de sabedoria, eu posso encontrar um caminho de conhecimento que me mostre o que é melhor para mim. Então, como todo animal em cativeiro, caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Daí em diante, corremos o risco de nos agarrar à primeira coisa que promete fazer com que voltemos a nos sentir vivas. Quem aqui depois da traição se sentiu assim, ó, exatamente como um animal em cativeiro? Caímos numa tristeza que leva a um anseio obsessivo, muitas vezes caracterizado como uma inquietação sem nome. Quem aqui depois de vivenciar a traição sentiu isso? Aquele vazio, aquela inquietude. Eu não sei se eu faço isso, eu não sei se eu faço aquilo, eu não sei se eu penso isso, eu não sei se eu penso aquilo. E acaba indo para esse lugar vazio de tristeza, que por mais que você busque uma saída, você não consegue ver a saída. Você se decepciona com seu marido, você se decepciona com você perde a paciência, você vai para um lugar que te dói muito, né? E parece que você para de ver a beleza na vida, você para de ver as coisas boas que aconteceram dentro dessa relação e você começa a ficar focada só naquilo que deu errado. E tudo que você pensa de positivo para tentar restaurar o seu casamento sozinha, automaticamente te vem um pensamento, mas e se ele estava com ela, e se isso foi uma mentira, e se ele mentiu para mim? E você enlouquece.